No vasto e poeirento palco da antiga Canaã, onde reis marchavam, profetas guiavam o povo e exércitos se encontravam entre montes e vales, havia figuras tão grandes que pareciam moldadas pela própria mão de Deus. Eram os gigantes, seres imensos, de presença arrebatadora, que faziam o solo tremer sob seus passos. E é entre essas sombras colossais que surge um jovem pastor, músico e poeta, Davi. Hoje, vamos caminhar por essa história épica, onde coragem, fé e destino se encontram em batalhas que ecoam até os nossos dias. Muito antes de Davi aparecer com sua harpa e sua funda, Israel já convivia com relatos de gigantes. A Bíblia fala dos Anaquins, em Deuteronômio 2, versículos 10 e 11, descritos como um povo grande, numeroso e alto, comparáveis aos gigantes originais. Depois encontramos os Refaíns, mencionados em Deuteronômio 3:11 e Josué 12:4, uma linhagem de guerreiros temíveis que habitavam a terra prometida antes da chegada dos israelitas. E não podemos esquecer dos Emins e Zuzins, mencionados em Deuteronômio 2:20, povos que também eram considerados gigantes pelos amonitas. Povos inteiros descritos como enormes, imponentes, assustadores. A presença desses gigantes era mais do que um desafio físico, era um teste de fé. Quando os espiões enviados por Moisés retornaram de Canaã, 10 deles trouxeram um relatório apavorante, dizendo que viram os descendentes de Anak e que perto deles eles se sentiam como gafanhotos. Essa imagem aterrorizou uma nação inteira. E é impossível não mencionar Og, o rei de Bazã, cuja cama de ferro media cerca de 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura. Está registrado em Deuteronômio 3:11. Imagine o impacto de tal visão. A presença imponente, a força descomunal, a sensação de enfrentar alguém assim. Esses são os gigantes que prepararam o cenário para o que viria depois, estabelecendo um legado de medo que Davi estava destinado a confrontar. E então chegamos ao vale de Elá. De um lado, o exército de Israel, paralisado pelo medo, hesitando em sua fé. Do outro, os filisteus, confiantes e provocando. E no meio do campo, entre os dois exércitos, ergue-se ele, Golias de Gate, um campeão filisteu com quase 3 metros de altura, vestindo uma couraça de bronze que pesava mais de 50 quilos e brilhava como fogo de sol. Seu capacete, também de bronze, e suas perneiras protegiam-no completamente, e ele segurava um dardo entre os ombros e uma lança cuja ponta de ferro pesava mais de 6 quilos, tão pesada que um guerreiro comum mal conseguiria levantá-la. Seu escudeiro caminhava à sua frente, completando a imagem de poder invencível. Durante 40 dias, o desafio ecoava pelo vale. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. E enquanto todos os soldados de Israel, incluindo o próprio rei Saul, tremiam de medo, entra em cena um jovem pastor, ruivo, de boa aparência, franzino, enviado ao acampamento para levar suprimentos a seus irmãos. Ele chega sem armadura, sem espada, sem experiência de guerra. Ele é Davi. Ao ouvir as afrontas de Golias, sua reação não é de medo, mas de indignação. Ele pergunta: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele se apresenta ao rei Saul, rejeita a armadura pesada que não lhe serve e vai para a batalha com as armas que conhece. Uma funda simples, 5 pedras lisas que pegou no ribeiro e uma fé inabalável. O encontro é dramático. Golias o despreza, zombando de sua aparência e de suas armas. Davi, por sua vez, declara que não vem em seu próprio nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. A pedra gira, rápida como um relâmpago, e voa com precisão mortal. Ela acerta exatamente onde precisava, na testa desprotegida do gigante. Golias cai com o rosto em terra, e o que era medo paralisante transforma-se em uma vitória estrondosa. Um grito de triunfo que ecoa por todo o vale, inspirando o exército de Israel a perseguir e derrotar os filisteus.
Mas aqui, ao mergulhar nos registros bíblicos, encontramos algo curioso, um ponto que gera debates e discussões há séculos. Em 1 Samuel 17, o texto é claro e detalhado. Davi, o jovem pastor, matou Golias de Gate. A história é uma das mais conhecidas e celebradas de toda a Escritura. Contudo, em 2 Samuel 21:19, o texto, em muitas traduções, afirma que Elanã, filho de Jaré-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Giteu. Sim, é isso que está escrito. A passagem parece contradizer diretamente o relato de 1 Samuel, e aqui entra a observação. Para muitos essa é uma aparente contradição. Mas, segundo alguns cristãos, não há erros na Bíblia e ela é infalível. Bom, aqui tem pelo menos um que parece ser um erro de narração ou de cópia ao longo dos séculos. É importante lembrar que os textos originais foram copiados à mão por escribas durante muito tempo, e pequenas variações podiam ocorrer. Isso não diminui a força, a autoridade e a inspiração da palavra. A Bíblia continua sendo o livro dos livros, um texto respeitado, amado e transformador para milhões de pessoas. E para resolver essa questão, há ainda o texto de 1 Crônicas 25, que muitos estudiosos acreditam que esclarece a situação. Lá está escrito que Elanã, filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias, o Giteu. Essa passagem parece harmonizar as informações, sugerindo que Elanã matou o irmão de Golias, e não o próprio Golias. O importante é que a grande mensagem está preservada. Os gigantes foram enfrentados e os gigantes caíram. Além de Golias, que se tornou o arquétipo do grande inimigo, outros gigantes surgem nas páginas sagradas, e todos eles aparecem nos dias de Davi, como se o destino do rei estivesse entrelaçado com a derrota desses seres colossais. O primeiro deles é Isbi-Benob, mencionado em 2 Samuel 21:16 e 17. Ele era um descendente dos gigantes, ou dos Refaíns, e portava uma lança de bronze enorme, com um peso de mais de 3 quilos, e uma espada nova. Durante uma batalha contra os filisteus, ele voltou sua mira diretamente para Davi. O rei já estava envelhecido e cansado da batalha. E antes que o golpe fatal fosse desferido, Abisai, sobrinho fiel de Davi e um de seus valentes, avança como um raio, protege o rei e derruba o gigante. Após esse episódio, os homens de Davi juraram que ele não iria mais à guerra, não por fraqueza, mas porque ele era a luz de Israel, uma vida preciosa que precisava ser protegida. O segundo gigante é Safi, ou Safai, conforme registrado em 2 Samuel 21:18. A Bíblia não descreve seus detalhes físicos como fez com Golias, mas afirma claramente que ele também era descendente dos gigantes de Gate. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, este guerreiro colossal se levantou contra Israel. Ele cai pelas mãos de Sibecai, o Husatita, outro dos guerreiros experientes e valentes do exército de Davi, mostrando que a coragem de Davi havia inspirado outros a enfrentar seus próprios gigantes. O terceiro é Lami, mencionado em 1 Crônicas 25. Aqui está o gigante que, segundo este texto, é chamado de irmão de Golias. A passagem específica que a haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, uma descrição idêntica à da lança de Golias. Ele é derrotado por Elanã, o mesmo guerreiro que aparece na passagem polêmica de 2 Samuel, reforçando a teoria de que ele matou o irmão de Golias, e não o próprio Golias. E finalmente, chegamos ao quarto gigante, talvez o mais impressionante deles, descrito em 2 Samuel 21:20. Em Gate, havia um homem enorme, com uma característica física notável. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Um guerreiro formidável, também descendente dos gigantes, que ousou desafiar e zombar de Israel. Mas ele foi derrubado por Jonatas, filho de Simeia, que era irmão de Davi. Ou seja, foi o sobrinho do rei quem silenciou mais essa afronta, provando que a coragem e a fé corriam nas veias daquela família. Ao término dessas batalhas sangrentas e desses encontros com seres sobre-humanos, a Escritura resume de forma poderosa em 2 Samuel 21:22.
Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e de seus servos. Gigantes surgiram, impondo sua força e seu terror. Gigantes caíram, um após o outro, não apenas pelas mãos de Davi, mas também pelas mãos daqueles que ele inspirou. O que permanece, ao final de tudo, é o propósito de Deus guiando cada passo, cada batalha, cada vitória. Essas histórias não são apenas relatos de guerra. Elas não exaltam a força humana, mas sim a grandeza divina, agindo através de pessoas comuns, de pessoas simples como um jovem pastor, um sobrinho leal ou um soldado valente. Elas nos ensinam que os gigantes, sejam eles físicos ou metafóricos, existem para serem derrubados. Porque diante de Deus, nenhum gigante é grande demais, e nenhum desafio é impossível de ser superado. Os gigantes eram enormes, sua presença era esmagadora, suas armas eram aterrorizantes. Mas o propósito de Deus para o seu povo, manifesto na fé e na coragem de seus servos, sempre foi maior.